Para você que me acompanha aqui pela TVGC, eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E é sempre muito emocionante, eu estou aqui com meu coração transbordando de alegria por ouvir a Ângela de Cascavel, no Paraná, mãe do Augusto. E antes eu quero deixar uma perguntinha, uma colocação e uma perguntinha. Nós, familiares de crianças especiais, que temos um diagnóstico dos nossos filhos, por mais difícil que seja, a gente tem um diagnóstico, né? A gente tem uma linha, uma estrada que a gente sabe mais ou menos o que percorrer. Imagina se você não tem um diagnóstico fechado. E eu quero deixar uma perguntinha. O que você seria capaz de fazer pelo seu filho para o bem-estar do seu filho? Se isso significasse um sopro de vida para o seu filho. Agora com vocês, a Ângela. Olá, eu sou Ângela, mãe de Augusto. Augusto é um menino que agora está com 14 anos e tem uma história cheia de altos e baixos, tá? Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a Esther, não só pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Mas também por ela permitir as pessoas a terem outros olhares sobre a vida. Porque às vezes a gente idealiza uma coisa para as nossas vidas e os caminhos são traçados pelo Criador de uma forma diferente, mas que a gente tem muito aprendizado. Augusto nasceu de uma gestação muito tranquila, 37 semanas de gestação, sem nenhuma intercorrência, tudo tranquilo. Nasceu um bebezão com 4,660 kg. Parto cesariana, só em função da idade da mãe, eu já estava com 41 anos, né? Mamou até 3 anos e meio, andou aos 9 meses, ou seja, teve um desenvolvimento normal, sem intercorrência nenhuma. Quando ele completou 2 anos e 6 meses, mais ou menos, ele teve uma convulsão febril em função de uma mastoidite. Depois disso, fizemos toda a avaliação com o neuropediatra, enfim, tudo normal, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Exatamente na semana em que ele completa 4 anos, a gente começou a observar que ele começava a apresentar crises de ausência. Só que naquela época a gente não sabia nem o que era isso, né? Então eu fui observando, aí eu lembro que foi no dia 13 de junho, Augusto teve uma convulsão generalizada, era 6 horas da manhã, quando meu esposo estava se preparando para ir para o trabalho. Nunca tínhamos visto uma convulsão daquele tipo, fomos ligeiro para um hospital. O Augusto foi hospitalizado em função da solicitação de um neuropediatra para fazer a avaliação, né? Não seria caso de internamento, enfim. Aí a neuropediatra que começou a atender passou medicação, aí ele teve mais algumas crises no hospital, aí ela viu que a medicação que estava sendo dada não estava surtindo o efeito esperado, mudou a medicação, ajustando dosagens. Eu lembro que ela passou, era mais ou menos meio-dia, e na próxima medicação, que era por volta das 8 horas, então seria dada essa nova dose. Aí chega uma enfermeira com 2 comprimidos e meio para dar para Augusto. Aí eu até perguntei para ela, mas tudo isso, do jeito que Augusto tá, que ele estava já meio grogão, ele não vai conseguir engolir isso não. Aí ela foi até o postinho de enfermagem, disse ter conferido, dissolveu a medicação e veio dar para Augusto. No Epicentro, então, uma outra neuropediatra começou a atender o Augusto, já especialista na área de
epilepsia, começou a fazer investigações. Aí lá começou a coleta de material genético, vendo toda a história familiar para ver se tinha algum caso de pessoas que tivessem apresentado crises convulsivas, epilepsia, enfim. E continuamos a investigação e uma neuropediatra de Cascavel nos encaminhou para um centro de genética em Córdoba, na Argentina, para a gente fazer a investigação de o que acontecia com Augusto. Então, em Córdoba, na Argentina, nesse centro de genética, na verdade faz parte de um consórcio internacional, né? Foi colhido material genético meu, do meu marido, do Augusto, então sangue, saliva, qualquer material genético, e também foi feita uma biópsia de pele do Augusto. E essa biópsia de pele acusou uma doença que chama lipofucinose seroide neural. Essa lipofucinose seroide neural, ou seja, LCN, ou também chamada doença de Batten, ela tem tipos e subtipos ou mutações. Não foi identificado qual era do Augusto, então esse material genético colhido dos três foi encaminhado para esses centros de pesquisa para identificar. Enfim, até hoje nós não sabemos ao certo se é mesmo lipofucinose, porque os outros neuropediatras aqui do Brasil que têm atendido o Augusto, em função de a evolução do Augusto e não a evolução da doença, acabaram descartando. Então, o que aconteceu? Quando se tem lipofucinose e se faz a biópsia de pele, aparece o que eles chamam de fingerprints, ou seja, são algumas características que são comuns em pessoas portadoras de lipofucinose, que é uma doença degenerativa de um todo, mas em pessoas saudáveis não é feito esse exame. Então, talvez as pessoas saudáveis também tenham esses fingerprints, mas não seja característica de lipofucinose. Então, tendo esse diagnóstico de lipofucinose, imagina pai e mãe tendo um filho perfeito e quando começa a apresentar crises convulsivas, nós perdemos o chão, enfim, a gente não é fundo do poço, porque não tem fundo, você se sente num buraco que vai caindo, vê o filho convulsionando, não sabendo o que está acontecendo ao certo, enfim, nós não paramos, né? Nós continuamos a busca, nós fomos a Ribeirão Preto, na USP, várias vezes, foi feito lá investigação de encefalopatias mitocondriais, foi feito biópsia de músculo, foi colhido material genético para histoquímica, enfim. E a busca continuava. Foram feitas ressonâncias de última geração para ver se identificava alguma displasia, microdisplasia, enfim, não foi identificado nada que justificasse o quadro de crises convulsivas do Augusto. Quando a gente está nessa situação com um filho que você não sabe na verdade o que é que tem, você acaba se desesperando e no nosso caso nós não nos fechamos, porque tem vários pais que às vezes se fecham por frustração, né? Porque nós pais com crianças atípicas, vamos dizer assim, nós passamos por vários momentos, né? Aquele primeiro momento que quando acontece ou quando é identificado ou talvez quando a criança já nasce com o problema, você acaba não aceitando, negando, se frustrando. Então nós vivemos um eterno ciclo do luto, né? Mas nós em momento algum nós nos fechamos ou em momento algum nós tivemos receio de expor ou falar o que estava acontecendo com Augusto. Então pessoas de todas as religiões possíveis e imagináveis se juntaram a nós em oração, intercedendo, enfim. E foi nesse momento que nós também fomos, vamos dizer assim, alcançados, né? Jesus entrou no nosso coração e a gente acabou vendo a vida
ou acabou vendo os problemas de uma forma um pouco diferente. Quando me é perguntado o que é que o Augusto tem, e que eu respondo que eu não sei o que o Augusto tem, eu só sei quais são os sintomas que ele apresenta. Então nós não temos um diagnóstico fechado para o Augusto, tá? Mas a frase que eu costumo sempre dizer é que diagnóstico não é prognóstico, tá? Porque independente do diagnóstico que você tem para o seu filho, ele é assim, não que a gente tenha um conformismo sobre a situação, mas se ele é assim, nós temos que buscar o caminho para ele. Nós temos que buscar meios para que ele tenha uma vida o mais próximo possível de uma criança normal. O Augusto, então, ele frequenta uma escola regular. Claro, ele não tem o cognitivo igual às outras crianças da idade dele, mas ele tem amigos iguais às crianças da idade dele, né? Na escola ele é super bem aceito, tem toda a atenção possível, né, dos colegas, de toda a equipe da escola, né? A gente também busca com outros professores para fazer esse atendimento também em casa, né, para que ele tenha um desenvolvimento o mais próximo possível de uma criança normal. Eu acho que essa é uma fala que a Esther já deve ter pronunciado várias vezes. Os nossos filhos, do jeitinho que eles são, eles foram projetados por Deus para nós, para nos ensinar a viver melhor, para nos ensinar a olhar a vida com outro olhar, né? Então isso que justifica aí o programa da Esther, ver que famílias passam a ter um olhar diferente para a vida em função desses presentes que Deus coloca na nossa vida. Eles não são fardo, eles são literalmente presentes que nos fazem a crescer como pessoas, que nos fazem a crescer como seres humanos, crescer como famílias e outras famílias com os filhos, vamos dizer assim, perfeitos, né, que não são filhos atípicos, às vezes se desesperam diante de algumas situações tão mínimas. E quando eles veem famílias atípicas enfrentando esses altos e baixos, esse caminho todo cheio de pedrinhas redondinhas, pontiagudas e tudo mais, acabam vendo a vida de uma forma diferente, tá? Muito obrigada então pelo convite, Esther, um abraço muito grande e peço a Deus que uma hora dessas a gente consiga literalmente se abraçar, né, em função do término da pandemia, e que Ele proporcione momentos em que a gente possa se encontrar. Um beijo no coração de todos. Uau! Que depoimento da Ângela, né, gente? E realmente, Ângela, os nossos filhos são um pacotinho de amor, de perfeição, de tudo. A gente não vive sem eles. Eles têm as síndromes, as deficiências, as alterações deles, mas é um presente que Deus nos deu e nós somos muito agradecidas. E eu sou agradecida a ti, Ângela, por vir aqui contar um pouquinho da história de vocês, para que a gente tenha realmente um olhar diferente do mundo, dos seres humanos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E tu sabes que Deus tem um propósito na vida de vocês, Ele está abençoando vocês e continuará abençoando sempre. Um beijo enorme no coração de vocês. E para você que continua me acompanhando todas as quintas-feiras aqui pela TV GC, compartilhe essa nossa conversa, fique à vontade e um super beijo e até quinta-feira que vem.